Bom dia, meu nome é Tiago Cosmo, sou catequista da paróquia de Nossa Senhora, Rainha dos Apóstolos. Hoje estarei dando continuidade à minha série sobre os dogmas da Santa Igreja Católica. Este será o último vídeo da série sobre os dogmas, pois nele irei abordar os 3 últimos dogmas, os dogmas sobre o fim dos tempos. O fim dos tempos é um assunto muito comum em nossa religião e ele é abordado desde a época do Antigo Testamento pelos profetas. Porém, também é um assunto muito mistificado, pois a maioria das pessoas não entende qual que é o real significado do fim dos tempos. Isso se dá principalmente pela má interpretação do livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse é um livro muito difícil de ser lido, porque ele mistura profecias com ensinamentos contemporâneos da época. E também utiliza-se de uma linguagem que é bem alegórica e também com muitos ensinamentos codificados. Por isso, muitas pessoas, ao pegarem esse livro para ler, não entendem e tentam interpretá-lo de forma literal, o que é um grande erro. No entanto, por causa dessa complexidade de entendimento, o magistério da Igreja, utilizando-se da tradição apostólica e do dom do discernimento, nos permite entender a real natureza e a real interpretação dessa mensagem do Apocalipse. Sendo assim, a Igreja proclamou os 3 dogmas do fim dos tempos, que são a segunda vinda de Cristo, a ressurreição dos mortos e o juízo universal. No fim dos tempos, Cristo, rodeado de sua majestade, virá novamente para julgar os homens. Então, aos que creem em Cristo e comem do seu corpo e bebem do seu sangue, ele promete a ressurreição dos mortos. E após seu retorno, Cristo julgará a todos os homens. Estes são os 3 dogmas. Diferente do que é mostrado em muitos filmes e histórias, o fim dos tempos não é uma grande batalha apocalíptica que irá causar a destruição do mundo, e nem uma batalha entre Cristo e o Anticristo pelo controle do planeta e das almas das pessoas. Na verdade, o fim do mundo é um evento de revelação e de glorificação de Deus e dos seus santos. A grande tribulação e as grandes batalhas descritas no livro do Apocalipse remetem, na verdade, à nossa vida diária e à nossa batalha espiritual, que todos nós enfrentamos no nosso cotidiano. O Anticristo representa todos os hereges e todas as corrupções que vão contra Deus e tentam nos afastar de Cristo e da Igreja. Por isso são chamados de anticristos. O falso profeta é uma imagem das falsas ideologias e dos falsos pastores que deturpam a palavra de Deus. A grande besta e seu número representam ídolos falsos que a sociedade coloca no lugar de Deus. Os 4 cavaleiros representam adversidades naturais da nossa vida, as guerras, a fome, as doenças e a nossa própria mortalidade. A verdadeira mensagem por trás do livro do Apocalipse é que, apesar de todas as incontáveis dificuldades que encontramos neste mundo e ao longo da nossa vida, isso não vai durar para sempre. João nos diz que isso cessará. A maldade, o pecado, a morte, tudo acabará. O fim dos tempos é, na verdade, o fim do mal, o fim do sofrimento, o fim das dificuldades, o fim do medo, o fim do pecado e o fim da própria morte. Tudo acabará para dar lugar ao reino de Deus. Os dogmas nos mostram
os 3 atos que de fato ocorrerão no fim dos tempos. O primeiro ato, a volta de Jesus Cristo. Cristo virá novamente para este mundo, mas diferente de antes, ele voltará não como humano, mas como Deus. Ele irá se revelar em sua verdadeira natureza divina, revelando a verdade para todos. O segundo ato é a ressurreição dos mortos. Após revelar a verdade, Cristo irá ressuscitar todas as pessoas que já viveram neste mundo, tanto as boas quanto as más, e as reunirá sobre a terra, para realizar então o terceiro ato, que é o juízo universal. Neste juízo, todas as ações de todas as pessoas serão reveladas. Neste momento, os santos serão então glorificados em Deus por sua fé e pelas suas obras. E os demais serão afastados da glória por conta de seus pecados e da sua rejeição a Deus. Assim, os santos serão levados para um novo e eterno paraíso, o novo céu e a nova terra que o Apocalipse cita, onde eles viverão com Deus, e os injustos serão deixados para trás e continuarão a viver em um mundo sem Deus, e ambos viverão assim por toda a eternidade. Esta é a verdadeira interpretação do livro do Apocalipse. Não é literalmente o fim do mundo, mas é o fim do mal, das injustiças e do pecado, o fim da morte e a vida eterna em Deus. Por isso, é na verdade a nossa grande esperança. Muito obrigado a todos, que Deus vos conceda os dons da sabedoria e do entendimento, e que Ele vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham um bom dia a todos.